Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu vou falar uma coisa muito importante, especial para nós, que é a liberdade em Cristo, a liberdade como escolhidos de Deus para a salvação. Amém? E no livro de Gálatas, capítulo 5, diz assim, o título na minha Bíblia diz: ou a lei ou Cristo. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, preste bem atenção: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Amém? Eu vou continuar, só vou explicar isso aqui. O apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas que se deixam circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Mas ele diz que Jesus Cristo, ele nos libertou. E ele disse: permanecei firmes na vossa, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? A lei. Jesus Cristo nos libertou e nos resgatou, segundo a Escritura, da maldição da lei. Amém? E ele disse que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Amém? De novo testifico, versículo 3, que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então Jesus, ele veio e morreu no nosso lugar, nos deu a salvação gratuitamente, como diz em Efésios. Mas aqueles que querem se justificar diante de Deus, aqueles que querem ser salvos diante de Deus pela justificação da lei, pelas obras, decaíram da graça de Deus, perderam a graça de Deus. E o que é graça? É favor imerecido. Porque Paulo disse no versículo 5: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Nós somos salvos tão somente pela fé, independente de obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Só pela fé. Romanos diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Quando você crê, você é justificado. Amém? E ele diz assim no 7: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade?
Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. No 13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Amém? Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Para Jesus não tem valor nenhum circuncidar ou não circuncidar, para Ele tanto faz. O que chama a atenção de Deus é a fé. É a fé que você tem nele. Graças a Deus. Prestem bem atenção. A salvação em Cristo é libertação. E a vida cristã é uma vida de liberdade. Porque Cristo nos libertou. Graças a Deus, Cristo nos libertou. A ação libertadora de Cristo não é basicamente de um melhoramento social, político, econômico, como hoje às vezes se sugere. É a libertação do jugo da lei como meio de salvação. É a libertação do poder do pecado e da superstição. Primeiramente, o cristão é libertado da lei como sistema de salvação, sendo justificados pela fé em Cristo. Não está mais sobre a lei de Deus, mas sobre a graça, meus irmãos. Está lá em Romanos, você pode ler o livro de Romanos todo, você vai encontrar lá. O apóstolo Paulo vai dizer que somos salvos pela graça. O seu status diante de Deus é assegurado, porque ele foi aceito e adotado em Cristo. Não depende e jamais dependerá daquilo que você faz, e nem jamais estará em perigo por aquilo que você deixa de fazer. Ele vive não porque é perfeito, mas porque é perdoado. Embora sejamos decaídos, os seres humanos pensam poder ganhar um relacionamento correto com Deus mediante disciplina de obediência, de rituais. Sem a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça, como o apóstolo Paulo descreve, os judeus, lá em Romanos capítulo 10, versículo 3. Paulo sabia que esse é um empreendimento sem esperança. Nenhum desempenho humano jamais será bom o suficiente, e há sempre desejos errados no coração, não importando quão corretas sejam as ações exteriores. A gente peca toda hora, todo dia, todo momento. Deus olha primeiro para onde, irmãos? Para o coração, não é? Ele vê o coração. Longe de abrir o caminho para a vida, a obra da lei é despertar, desmascarar e condenar o pecado que permeia a nossa vida moral, fazendo-nos ciente da sua realidade e consequência. A futilidade de considerar a lei como um sistema de salvação e de procurar justiça por meio dela
torna-se plenamente evidente. Essa futilidade é a escravidão à lei, da qual Cristo nos liberta. Em segundo lugar, os cristãos foram libertados do domínio do pecado. Você vai ver lá em João, você vai ver lá em Romanos. Foram sobrenaturalmente regenerados e vivificados para Deus, através de sua união com Cristo, na sua morte e na sua vida ressurreta. O desejo de seu coração agora é servir a Deus em justiça. O domínio do pecado envolve não só constantes atos de desobediência, mas também constantes menosprezo da lei moral de Deus, criando às vezes ressentimento ou mesmo ódio para com a lei. Agora, contudo, sendo transformados no coração, sendo motivados pelo sentimento de gratidão, pelo dom da graça e energizados pelo Espírito Santo, os cristãos servem em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Em terceiro lugar, os cristãos foram libertados da superstição, inclusive da ideia de que a matéria e o prazer físico são intrinsecamente maus. Contra essa ideia, Paulo insiste em que os cristãos são livres para desfrutar de todas as coisas criadas como dádivas boas de Deus. Lá em Timóteo está escrito isso, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, na condição de não transgredirmos a lei moral, nem atrapalharmos o nosso bem-estar espiritual ou dos outros. Amém? Irmãos, nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém em nenhum momento. Nós somos salvos pelo amor de Deus. É Ele que nos salva. Ele disse: não foi você que me escolheu, eu que escolhi você para que você dê fruto. E talvez você diga: então eu posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo. A salvação é de graça, eu posso fazer tudo o que eu quiser que eu estou salvo. Se você confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê no coração em Jesus Cristo, você está salvo. Mas saiba de uma coisa: Ele disse que a árvore que não dá fruto, Ele corta. E talvez você fale: então eu perco a salvação? Não, Ele corta da terra. Uma árvore, que é uma metáfora, falando de você mesmo, uma árvore que não presta para nada, o que vai fazer na terra? Ele até fala de uma parábola que ele chegou numa plantação e disse para o agricultor: tira essa árvore, porque ocupa inutilmente a terra. E o agricultor disse: Senhor, espera que eu regue ela, vou cuidar dela, eu vou adubar. Se ela der fruto, o Senhor deixa, mas se ela não der, pode cortar. Ou seja, a árvore que não dá fruto, Jesus corta, porque Ele deu a vida, então Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Se o cristão, se o ser que aceitou a Cristo, que foi salvo, não está nem aí para as coisas de Deus, então o que está fazendo na terra? Então ele vai e corta. Jesus corta, Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas quando você, como um espírito de gratidão pela salvação que Deus te deu gratuitamente, você se propõe a fazer a vontade de Deus, e de repente até mesmo você se propõe a ajudar a proclamar, a pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, levando a salvação para as pessoas. Não que isso vai te dar salvação, porque você já está salvo
por aceitar a Cristo, mas que você vai viver aqui na terra abundantemente e vai ter uma recompensa no reino de Deus. Amém? Você será recompensado por servir a Deus, por servir a Cristo, porque Ele disse: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Graças a Deus.